Fala, galera, vamos conferir aí o debate do Jogo Aberto, que debateu sobre Santos e CRB, que empataram por 1-1 na noite desta quinta-feira na Vila Belmiro, num jogo bem equilibrado. Os times se alternaram em momentos de domínio da partida, com um começo melhor da equipe da casa, mas logo o CRB tratou de assustar o Santos com finalizações perigosas. E logo após o jogo, a torcida do Santos tentou invadir. Vamos também ver a rescisão de contrato de Dudu com o Cruzeiro e que está próximo de acertar com o Atlético Mineiro. Vamos para a matéria. A gente deu risada, descontraímos. Sexta-feira é um dia muito especial. O problema é que lá no Santos o clima é completamente o oposto. A torcida revoltada, indignada, preocupada. O time tem um desempenho que lembra a Série B, não corresponde. E olha o que aconteceu por lá ontem, hein? É um ambiente que já existia, né? Teve aquela invasão do CT antes. A gente sabia que se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental também dos atletas, né? Fazer uma análise e tentar fazer o melhor jogo possível para primeiro sair dessa. Não tem como alinhar expectativa se eu não conseguir sair dessa situação, né, que o Santos vem nesse primeiro jogo, dessas 6 rodadas, agora entrando na 7ª. Aí depois tem parada para treinamento, aí depois tem janela de contratação e a gente vai pensar nisso. Ele tá calmo, Capelanes, só olhando para você, eu já imagino qual será o seu discurso. É porque eu tenho propriedade para falar, porque aqui está um Santista, e o Santista do programa sou eu, né? Porque eu é palmeirense. O Cici aqui é São Paulino, né? O Chico é corintiano, meio caro, sabe até hoje, né? É só corintiano. O doutor tá com fé no Corinthians já também, né? Se deixar, ele abraça o Itaquera, aqui também, né? Tá quase lá também. Eu sou o quê, Capela? Eu sou o quê, Capela? Entendeu? Nossa, colorada. Mas de vez em quando a menina da internet. Mas agora falando sério, Rê, o negócio seguinte do Santos. É muito triste ver o atual momento do clube, porque, vamos lá, administrativamente falando, o Santos está quebrado. Se você for pegar nos últimos anos, quais foram os últimos presidentes do clube? O Modesto Roma Júnior, que falecido já, ele foi praticamente expulso do clube, né? Não podia mais entrar. Orlando Rolo, né? Estava enrolado pra caramba. E deu golpe, né? Deu golpe. José Carlos Pérez, uma vergonha, expulso. Andrés Rueda, que rebaixou, expulso. Ninguém para lá. Ninguém para. O momento do Santos... Gente, o Santos, nós somos apaixonados pela história do futebol. Se você ama a história do futebol, você automaticamente ama o Santos Futebol Clube. Só que o Santos, infelizmente... Sabe aquele termo que as pessoas não gostam do futebol, mas para o termo do Santos serve? Ultrapassado. O Santos parou no tempo. Enquanto os outros clubes estão com novas receitas, novas arenas, o Santos joga para 8, 10 mil pessoas com uma renda de 300, 400 pau, que você não paga o custo, você às vezes paga para jogar na sua casa. O Santos ficou para trás. E a única coisa que, infelizmente, uma vez que você não tem novas receitas, você não consegue gerar receitas e nem contar com novos raios na categoria de base do clube, tendo em vista aí fiascos nas últimas competições de base, já passou da hora do Santos Futebol Clube virar SAF. Ou o Santos vira SAF, ou o Santos, infelizmente, está fadado ao fracasso, Renato. Você concorda, Edu? É difícil, Renata. A gente que conviveu ali, ver uma situação dessa do clube é complicado, né? Porque é um clube que a maioria dos torcedores, corintiano, São Paulino, palmeirense, às vezes tem uma tendência assim pelo Santos, pela história de tudo, né? E você vê essas cenas lamentáveis aí que acontecem com a torcida, como a gente falou, é a 4ª vez desde 2022, né? Tá acontecendo uma situação como essa. E aí isso acaba refletindo também dentro do campo com os jogadores. Então, os jogadores sem confiança, o treinador agora chegando agora no momento conturbado do clube, e não sem tempo para treinar. Então, vai ser mais na conversa, mais no entendimento de futebol. E Kleber, fecha a casinha, meu irmão. Meio de campo é onde que se ganha e perde jogo. Mete ali 3 volantes, deixa o meio ali, e os volantes cobrir as laterais, cobrir a zaga, né? Você pega aí, por exemplo, o Gil, que é um grande zagueiro, gosto muito do Gil, mas não dá para jogar todo jogo. Eu joguei até os 38 anos de idade, mas eu não jogava todos os jogos. Então, você tem que ter uma coisa assim, joga um jogo, descansa outro, né? E porque você é importante, você é o líder ali do time. Então, tem que ter esse entendimento para que dentro de campo o Santos consiga voltar a vencer e dar mais tranquilidade para a sequência da temporada. Marco, a gente olha para o Santos e não vê muita perspectiva. Se contratar no meio do ano, ok. Se o Neymar voltar rapidamente, excelente também.
Mas quando você vê o grupo escolhido, quando você observa os adversários, ontem o CRB, uma equipe que não está na elite, passeou. Era para ter sido 2-1 esse jogo, caso o CRB não desperdiçasse uma penalidade e o Brasão não defendesse. Pelo menos. É verdade, Renata. O Santos precisa se remodelar, né? O Santos tem que ter um choque de gestão. O Marcelo Teixeira é um cara empreendedor, ele entende muito do que faz ali, mas ele precisa deixar o passado, trabalhar com o futuro. Agora, essa comissão técnica que chega é de alto padrão. É de alto padrão. O Kleber é uma novidade, mas trabalhou com o Tite o tempo todo. É um cara que tem muito... Eu conheci o Kleber, trabalhei com ele lá na CBF, sei da sua capacidade. Acho que o torcedor do Santos não ajuda criando tumulto. Ele deve, por exemplo, aqui eu vou dar o exemplo do Corinthians. Estão falando que eu estou apoiando o Corinthians. O Corinthians está sempre apoiando o seu time na boa e na ruim. Então é preciso que o torcedor do Santos apoie nesse momento de transição, de mudança de comissão técnica e não cause mais tumulto do que já existe. Então eu acho que agora, hoje, essa comissão pode fazer um bom trabalho, deve ter crédito e tranquilidade. E quando vier, como o Kleber falou, a janela de transferências, reforçar o time em algumas posições que tem carência. Mas eu não vejo esse caos que vem. E eu não acho que o Santos deva virar SAF, desculpe, porque SAF é para o clube falido. E o Santos está como, doutor? O Santos, se for o Santos, tem mais um monte falido. Um monte. Não, mas estamos falando do Santos. O Santos não está falido? Não, então, mas tem um monte falido. Então, eu acho que o Santos tem chance de recuperação, jogar mais em São Paulo, ter mais arrecadações, criar um grupo de marketing melhor. O Santos tem uma história para ser vendida que é extraordinária, assim como o São Paulo tem, e o Corinthians e o Palmeiras. Então, eu acho que o Santos tem que resolver com as suas próprias pernas, porque transferir o CPF para outro, o negócio é o mesmo. Por que alguém vai comprar o Santos se o negócio é ruim, se não tem renda, etc.? Então, ele tem que resolver os seus próprios problemas. Eu acho que o Marcelo Teixeira pode fazer isso. Chico, vou voltar na questão da torcida. Eu também entendo o lado de que sair de uma Série B em que o cara que ganhou o título foi desprezado, o Carille. Tanto é que saiu do Santos, não ficou, e o Vasco contratou e já dispensou também. Aí o Santos vem para a Série A, Neymar, aquela badalação, lotando, todo mundo querendo ver o Neymar, a televisão trocando os jogos todos para o Santos, aí o Neymar machuca, aí bate um desespero porque o time realmente não mudou muito da Série B, uns foram dispensados, Juliano, por exemplo, e eu não vejo o Santos como uma equipe que tenha um projeto, que tenha um modelo, que tenha jogadores preparados para aguentar o tranco numa hora tão difícil quanto essa. E é um clube que chegou ao fundo do poço, né, ano passado, e muitos chegaram e depois disso se reconstruíram. Mais recentemente com os SAFs, né, no caso do Botafogo, do Cruzeiro, que precisaram, porque a situação financeira era ruim e administrativamente também. O Santos está no pensamento mágico ainda, né? O Pedro Martins, o novo CEO, deu uma entrevista que foi duramente criticado, mas ele falou, o saudosismo está matando o Santos. E é duro você falar isso pro santista, pro cara que vive muito de uma história linda e rica, mas a vida segue. As coisas, elas evoluem, elas mudam. E a gente está percebendo que tem clubes aí que estão com gestões mais profissionais. Olha o que o Fortaleza e o Bahia, por exemplo, clubes nordestinos, que não têm a mesma atenção do eixo, estão fazendo hoje como protagonistas no futebol brasileiro. E aí tem muito clube com história ficando para trás, é o caso do Santos. É sempre a expectativa de um raio surgir, do Neymar voltar. São coisas muito pontuais. Quando você olha para o entorno, o Santos não consegue. E é um clube que recém voltou da Série B. E hoje já está fadado a voltar para lá de novo, se algo não mudar. Então, Renata, o torcedor está indignado, está revoltado, mas o torcedor também precisa entender que o clube como um todo precisa evoluir, precisa sair dessa inércia que está. A situação é ruim no Brasileiro, zona do rebaixamento. Cicinho não jogou bem nessa apresentação contra uma equipe de uma divisão inferior. E, além disso, todos os problemas que a gente conhece, essa esperança de que o Neymar apareça em qualquer momento. Exatamente, Renato. E eu vou pautar o meu comentário em cima daquilo que você falou no início do Chico. A torcida, ela está se manifestando, mas a torcida tem uma parcela de culpa nesse momento do Santos. Por quê? Exatamente por questão do Carille. O Carille, o ano passado, ele mostrou qual é a real condição do Santos. Mesmo não fazendo jogos brilhantes, subiu. Entendeu? Ficou em primeiro lugar, foi campeão. E aí o torcedor vaiou e ele caiu. Aí vem o CEO e mostra a realidade do Santos. Mas não, o torcedor e a galera que está ali prefere ouvir mentiras. Então, quando se traz a realidade do Santos é o quê? É lutar para não cair. O torcedor
tem que dar uma tranquilizada. Parabéns ao torcedor do Santos, ninguém está falando nada contra, só estou falando o quê? Que tem que abraçar o time e reconhecer que o Santos precisa do torcedor para dar a volta por cima. O Santos precisa do Neymar para dar a volta por cima. O Neymar veio como esse escudo, mas o Neymar não está bem. Então, os jogadores que tem aí, o torcedor tem que abraçar para poder sair dessa situação. A realidade do Santos é o quê? É um time totalmente limitado, que vai lutar para não cair. Então, não adianta colocar expectativa. O Paulista foi algo assim que os outros times estavam se preparando e o Santos estava melhor preparado pela base que manteve do ano passado. Mas a realidade do Santos é isso daí. É lutar para não cair. Então, torcedor, tem um pouquinho mais de paciência. Sei que vive já um bom tempo nessa... turbulência, mas o Santos é um time grande, então com o apoio do torcedor pode sim se manter na primeira divisão e aí pensar em uma melhora. Ronaldo, você acha que o cenário é terrível? Você vê alguma alternativa em curto prazo? Não vejo, não. A verdade é que o que está pintando, que a gente vê do Santos, é mais desordem ainda. Porque num momento como esse do Santos, eu falei aqui, eu acho uma comissão maravilhosa, mas tem que ter técnico, o cara tem que ter o peso, chega lá, não é o momento de você fazer muitas coisas, como é que fala? Tratar o Santos como cobaia. Um laboratório. Um laboratório, o Santos não é isso mais, não dá. O Santos é grande, gente. Nós estamos aqui falando do Santos, da torcida, agora o Xixi quer que a torcida do Corinthians vá lá ajudar também, porque a única torcida que ajuda é do Corinthians, velho. A única torcida que ajuda Não invade CT. Não, apoia, só foi apoiar. A do São Paulo apoiar e cobrar também. A do São Paulo tem sido assim também. Eita, o senhor virou corintiano por quê? Não. Porque a torcida do Corinthians colocou. Da onde você tirou que ele virou corintiano? Eu não sei. A questão é a seguinte, o Santos, o que ele está precisando de dinheiro? Você tem o Neymar, que é o seu carro-chefe. Poxa, com todo respeito à Vila Belmiro, o dinheiro não é o suficiente. Manda um jogo para Ribeirão Preto que você vai colocar 40 mil pessoas. Não, e quando eles aumentam o preço dos ingressos na Vila, que é menos gente, ingressos mais caros. Aí fica uma loucura. A torcida também protestou há poucos dias por causa disso. 300 reais. Eu fui narrar um jogo na Vila Belmiro, 300 reais o ingresso. Inacreditável. E o Neymar não estava em campo, 300 pau. E só uma última sublinhada aqui também, as pessoas às vezes têm memória curta aqui. Fique à vontade, Capela. Não, porque eu viralizei pro mal. Eu fiz um comentário aqui no começo do ano e viralizei na torcida do Santos, aí grupos de WhatsApp, vieram me encher o saco da rede social, porque eu falei que o grande título do Santos na temporada é a permanência na Série A. Ah lá, tá vendo que não sei o quê. Olha só o que tá acontecendo. E o presidente Marcelo Teixeira, que infelizmente desapareceu, sumiu, na boa aparece. Eu tenho o maior apreço e respeito por ele. Mas vocês fizeram um contrato com o Caixinha, uma multa rescisória de 16 milhões de reais. Num clube que tá destruído, falido. Vocês são gênios aí dentro, parabéns, viu? Mas aí, doutor, nós estávamos falando com relação a reforço. Se o clube está quebrado, como você vai trazer reforço? É difícil. Entendeu? Então é difícil. Vai ter que ter um jogo de Mas tem que cintura. trazer treinador, Du. Mas começando de treinar. O clube quebrado, os treinadores já optaram por não vir. Os treinadores já falaram não pro Santos. Ele é gente boa, ele é um cara legal, ele é muito jóia. Mas o Santos precisa do treinador. Mas ninguém quis pegar. Eduardo Batista tinha que ter assumido. Olha, não é sobre treinador, mas é sobre jogador. Tem uma bomba do Everton Guimarães agora. Everton, o que está acontecendo neste momento em Minas Gerais? Conta tudo pra gente, abre este coração bem informado. Renata, tá parecendo uma sereia hoje, hein? Aqui. Mas plot twist total, né? Plot twist total. Chico Garcia vai carimbar essa aí, porque, Renata, eis que o Dudu, o Cruzeiro já preparou a rescisão com o Dudu, tá tudo acertado, o Dudu assina agora à tarde, o staff do Dudu assina agora à tarde, Dudu fora do Cruzeiro, já não jogaria mesmo pelo Cruzeiro. Ontem, acho que ontem foi realmente a pá de cal, né? A torcida no estádio, numa grande vitória do Cruzeiro ontem, mandando o Dudu, enfim, para aquele lugar. E o Dudu, então, a rescisão preparada, assina agora à tarde, num valor bem abaixo do que estava sendo sugerido aqui, porque a multa era muito alta, na casa de 60 milhões, parece que ficou muito abaixo da metade desse valor, é a informação que recebi agora. Agora, o grande detalhe é que não tem cláusula na rescisão proibindo de jogar no rival. E aí que vem o grande detalhe, o plot twist vem agora. Ele está muito próximo do Atlético.
O Grêmio sondou, o Botafogo sondou, o Santos sondou, mas ele está muito próximo do Atlético. O Cuca vem falando com o Dudu, tem gente no Atlético tratando isso com cuidado, e ontem uma pessoa do Atlético me disse, a gente só vai avançar com o Dudu depois que ele rescindir com o Cruzeiro. Então acredite se quiser, no próximo clássico, eu não estou cravando, porque o Dudu, o Matos cravou que ele estava no Cruzeiro e o negócio deu uma reviravolta lá atrás, você se lembra. Então eu não estou cravando, mas ele está muito próximo do Atlético, inclusive de vestir a camisa do Atlético contra o Cruzeiro no clássico do mês que vem. É um negócio maluco, hein? Meu Deus, aliás, mês que vem não, desse mês. Um negócio maluco, isso que acontece nessa reviravolta do Dudu aqui com a camisa do Cruzeiro e que agora pode ser atleta do Atlético. Loucura total. Boa, Everton. Muito obrigada pela informação. E vou passar para o Edu aqui, porque o Cruzeiro esperou muito pelo Dudu. Foi um namoro longo até ser consolidado, não é como um casamento. E agora isso se desfez e ele pode estar chegando no Atlético. Que reviravolta, né, Renata? Você vem para o Cruzeiro, né, como uma das maiores contratações aí do ano com relação ao jogador. E aí você depara com uma situação como essa. É claro que ninguém imaginava e só está acontecendo, na minha opinião, pelo que o Dudu falou e o que ele estava fazendo. Então não é culpa da diretoria, não é culpa nada. Foi realmente mais do Dudu, o que ele colocou dentro do campo, o que ele falou para o treinador, né, as atitudes dele dentro do elenco também, isso pegou muito mal, né, e a diretoria tomou uma atitude. E quando o Pedro fala assim, ó, cai todo mundo, menos o Léo Jardim, isso dá um recado para quê? Quem está insatisfeito, pega as coisas e vai embora. Desde que entre um acordo, como provavelmente pode estar entrando um acordo agora, e pega suas coisas e vai embora. Então isso manda um recado para todos os jogadores. E você pode ver, depois dessa declaração, os jogadores e a postura mudaram. Você vê dentro de campo hoje, é um outro Cruzeiro. Até o Gabigol, né? É um outro Cruzeiro, você entendeu? Você vê que o jogo de ontem, né, contra o Vila Nova, você vê a postura, os jogadores no banco de reserva, né, feliz assim, em prol do trabalho do treinador. Então, não sei qual vai ser esse desfecho, se vai ser para o Atlético, vai para o Grêmio. Mercado ele tem, o Dudu é um excelente jogador, mas ele tem que pensar mais na carreira dele e nas atitudes que ele vai fazendo. Enquanto o Diniz estava lá, o jogador estava fazendo o que queria. Não deu certo, desandou alguma coisa. Depois que chegou o Jardim, aí mudou, né? Eu concordo com o Edu, é por aí. Ronaldo, tem que ter um treinador de verdade, não adianta. Mas é o seguinte, o YouTube e o Everton Guimarães têm mais informações sobre Dudu, Cruzeiro e o futuro. Everton. Graças a Deus. Vou descobrir agora. Então, Renata, jogadores do Atlético que passaram pelo Palmeiras, que foram companheiros do Dudu lá no Palmeiras, fizeram um contrato, e aí meio que dando as boas-vindas, etc e tal. Ele não pode jogar o primeiro clássico, né? Mas o segundo clássico, sim. Então, ele não estaria apto para o primeiro clássico no final do mês, mas para o segundo do retorno, sim. Então, está muito próximo de acontecer do Dudu vestir a camisa do Atlético. Então, assim, depois nós vamos fazer a linha do tempo da história do Dudu com o Cruzeiro, que é muito complicado. O Cruzeiro encaminhou um acordo para rescindir o contrato com o atacante Dudu. As conversas evoluíram após o empresário do jogador, André Curi, se reunir com a diretoria para discutir a situação do atleta no clube, que chegou a ser afastado após problemas internos. Os valores do acerto são mantidos em sigilo pelas duas partes. Clube e staff ainda tratam a situação com cautela. Dudu esteve hoje na Toca da Raposa, treinou normalmente. Na quinta-feira, conversou com o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. A saída será oficializada após a assinatura do documento, que deve ocorrer nos próximos dias. Com isso, o atacante ficará livre no mercado. Grêmio e Atlético monitoram o jogador para a próxima janela. Como ele não completou 7 jogos pelo Brasileiro, ele pode defender qualquer equipe da Série A. Na quinta-feira, Dudu também foi ausência no jogo contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil. Caso a saída se confirme, ele pode defender outro clube na competição. Dudu movimentou o noticiário do Cruzeiro nos últimos 7 dias. Isso porque foi retirado do jogo contra o Vasco no fim de semana, após reclamar publicamente da decisão de Leonardo Jardim em colocá-lo no banco de reservas. A situação foi o estopim de uma relação que se estremeceu no decorrer de abril, justamente após o atacante deixar a titularidade. A partir do jogo contra o São Paulo,
A postura nos treinamentos e nos jogos em que foi acionado não agradou à comissão, que o afastou com o aval da diretoria de futebol. No decorrer da semana, o staff do jogador e a diretoria tiveram mais uma conversa com o intuito de rescindir o contrato, que vai até 2027. As partes decidiram que Dudu voltaria a treinar com o elenco na Toca da Raposa, mas ele não foi relacionado contra o Vila Nova. E a tendência é que sigam negociando o fim antecipado do vínculo. Em meio ao imbróglio, surgem interessados em contratar o jogador. Os principais, até o momento, são Atlético Mineiro e Grêmio, que contactaram o staff de Dudu. Ambos, no entanto, aguardam a definição entre o atacante e o Cruzeiro para iniciarem negociações concretas.